olá, servidora, sejam todos muito bem-vindos aqui ao SOS Servidor. Para quem não me conhece, eu sou Ana Souza, servidora pública, educadora financeira, criadora aqui do movimento SOS Servidor, um movimento de servidores públicos que querem viver bem com o seu dinheiro, certo? Que sabem que é importante cuidar dessa área da vida, né? Que quer viver para realizar sonhos, para fazer o que gosta, para ter dinheiro sobrando, e não para viver o tempo todo pagando, entregando seu dinheiro para os bancos, para as financeiras, porque não sabe cuidar bem dele, né? Então, vamos lá. A gente sabe que a cada dia o desafio é maior, né? Muita gente sem reposição, muita gente sem aumento, muita gente aí, a inflação alta. Então, gente, se torna mais importante ainda você aprender a cuidar bem do seu dinheiro, né? Você ter técnica, ter estratégia, e tudo isso existe e você precisa aprender. Então, seu lugar é aqui no SOS para a gente crescer juntos, tá bom? O tema hoje é: por que o servidor precisa sair do consignado para viver em paz com as finanças? Bora lá. Bom, gente, o que acontece é que na vida real, né, existe a nossa vida de todo dia, aquela vida que a gente vive no dia a dia, e ela envolve consumo, ela envolve desejos, ela envolve necessidades. E às vezes você passa ali por uma loja, você vê algum anúncio, alguma coisa que você está precisando. Às vezes o produto está em oferta, você se sente atraído, você acaba comprando. Às vezes você nem precisava daquilo. E seu cartão estoura, você acaba tendo problemas com cartão de crédito, tendo que pagar o mínimo, depois tendo que fazer parcelamento do cartão no mês seguinte, porque você já não está mais conseguindo pagar. Ou então você precisa fazer uma reforma na sua casa, ou aparece uma emergência, uma doença, um problema de saúde, você precisa de dinheiro. E aí, o que o servidor faz? O servidor, muitas das vezes, recorre a um consignado, né? É a solução que ele conhece, é a solução que está ao seu alcance e a única que ele vê ali mais próximo dele, né? Aquelas parcelinhas pequenininhas a perder de vista, 96 meses, 8 anos, né? 120 meses, 10 anos, 144 meses também tem, dependendo do seu convênio, né? E aí o servidor vai lá, faz, né, o seu consignado e resolve seu problema temporariamente, né? Isso acontece tanto pelo consumismo, como eu acabei de falar, né, pelo consumo, que às vezes a gente não tem o hábito, né? Não tem a educação financeira, não tem o hábito do planejamento, e a gente consome, às vezes, sem refletir. Hoje eu até postei no áudio lá no Telegram sobre isso, sobre a questão do quanto é importante você refletir na hora de comprar. E a gente, às vezes, compra no automático, porque a gente está acostumado, sempre foi assim, né? Então, a gente precisa mudar essa direção. E aí, ou você é arrastado pelo consumismo, pelo consumo, às vezes, sem um controle, ou, às vezes, por uma necessidade inadiável, por uma emergência, como eu falei aqui, e a pessoa acaba, por um dos dois motivos, ficando endividado, né? Começando ali a entrar nas dívidas. Hoje, as ofertas de produtos e serviços financeiros, elas têm se ampliado assim de forma muito agressiva, né? Os fornecedores, as empresas de negócios financeiros, as financeiras, os bancos, eles recorrem à publicidade de forma massiva mesmo, de forma ali agressiva, são novos artifícios, né? Todo tipo de tentativa de marketing
para vincular ali aquela operação de crédito ao consumo diário do servidor, né? Recentemente eu vi uma propaganda, talvez vocês já tenham visto, do Zezé de Camargo e do Léo, é um cantor lá da Bahia, esqueci, Léo não sei o que lá, Léo Santana, sobre o cartão do servidor, né? Aí eu fui pesquisar lá, segunda-feira eu vou falar sobre isso, cartão de benefícios, olha que maravilha, benefícios para o servidor, né? E aí o servidor, olha aquilo, que bonito, meu ídolo, olha, Léo Santana, que maravilha, Zezé de Camargo, e a pessoa acredita que aquilo é um benefício, né? Benefício para o servidor público, e aquilo ali é uma furada, uma grande furada chamada cartão consignado, que a gente vai falar segunda-feira sobre ele, né? Então, os artifícios são os mais modernos e os mais atrativos para fazer com que o consumidor, com que o servidor caia naquela armadilha, naquela arapuca, porque isso que é a verdade é essa, é uma arapuca, né? É uma arapuca para você se endividar, é uma indústria do endividamento que existe por trás disso. E o servidor ele fica à mercê dessas tentações, dessas ofertas, né, com pagamento parcelado, com pagamento facilitado, promoção relâmpago, né? E os bancos sabem disso, as financeiras sabem de toda essa manipulação do mercado. Ela sabe que o povo brasileiro, de forma geral, principalmente o servidor com as suas características que lhe são peculiares, na sua grande maioria são formados por pessoas que não têm educação financeira, que não planejam, né? Que não está atento a essas armadilhas e a pessoa cai mesmo, como um passarinhozinho vai andando ali para o alçapão, né? Quando eu era criança, eu lembro do meu pai com alçapão para pegar passarinho, né? Não sei se hoje em dia ainda tem isso, mas a verdade é que o servidor, né, está no meio disso tudo e ele precisa aprender, ele precisa estar esperto, ele precisa estar ligado para poder sair fora disso e não se machucar, né? Porque o objetivo deles é esse, né? É vender dinheiro para você, é fazer você comprar dinheiro e ficar cada dia mais preso, né? Até que essa pessoa precisa de outro consignado e precisa de outro e precisa de outro e essa dívida dele vai virando uma bola de neve, né? Eu não deu para ler, mas eu rapidamente passei o olho e vi uma servidora que comentou aí que já a dívida dela, ela foi somar e viu que está em 200 mil reais de dívidas, né? Então, a gente precisa parar para pensar, né, que o servidor, ele trabalha o mês inteiro, trabalha o mês todo, e a grande recompensa do servidor e de quem trabalha o mês todo é receber o seu salário, né, gente? Ninguém trabalha por hobby, porque ama trabalhar. Acho que se você tivesse opção de ficar na praia ou de trabalhar, você ia preferir ficar na praia, né? Se o salário tivesse garantido na conta, se você não tivesse que trabalhar. Mas a gente tem que dar duro para ter o nosso salário. Hoje, inclusive, tinha um comentário lá que eu respondi num dos anúncios para a jornada, que um cara foi lá e respondeu assim: servidor público ganha muito bem, porque servidor público não trabalha. Aí eu fiz uma respostinha, né? A população acha que a gente não trabalha, acha que a gente ganha muito. E a gente sabe que existem servidores que têm um bom salário, que têm um ótimo salário, e tem servidores que não têm um ótimo salário, ganha pouco, né? Que trabalha muito, que dá o seu suor lá. Então, a verdade é que você trabalha o mês todo para receber o seu salário e poder pagar todas as suas contas e poder manter o seu padrão de vida, né? Você estudou para isso, você se esforçou, passou num concurso para ter direito ao seu salário, para chegar no final do mês, ter o seu salário e poder decidir o que você vai fazer.
né? Dar o conforto à sua família, comprar o que você precisa, o que você gosta, realizar seus sonhos. Mas, infelizmente, a verdade é essa, para muita gente, o fim do mês, o momento de cair o salário, é um momento de tensão, né? É um momento de estresse, porque o cara que está endividado, ele, muitas das vezes, ele vai ter que escolher qual conta ele vai pagar, né? Ele vai fazer aquele sorteio para ver o que ele paga. E nesse mês ele paga uma conta, no outro ele paga outra, no outro sempre fica uma sem pagar, porque o dinheiro não dá, né? Então, tem muito servidor hoje que está vivendo essa realidade, que está passando esse perrengue, né? Eu tenho certeza que se você não está passando isso, você conhece alguém que já passou, que está passando, ou que já passou por uma situação dessa, né? Então, por que o servidor precisa sair do consignado para conseguir ter paz na sua vida financeira? Porque ele quer, primeira coisa, ele quer ter o seu salário na mão, 100%. Se ele ganha 10 mil reais, o sonho dele é ter esses 10 mil reais na mão, como quando ele passou lá no concurso, né? Ó, a Valquíria está falando assim, estudei várias madrugadas com filho pequeno. Aí vem o consignado para pegar a minha grana. Pois é, né? É verdade, Valquíria. É verdade, isso aí é uma verdade, né? A gente sabe disso. Quem estudou para concurso público sabe o que teve que fazer e o que passou, né? Só que, infelizmente, você entregou o seu salário, né? Você entregou por falta de conhecimento, por falta de por não saber lidar com o seu dinheiro e por ter entrado ali no alçapão do mercado, certo? Vou falar sobre portabilidade, tá bom, minha querida? Pode deixar. Então, o que acontece? Ó, o servidor quer o seu salário na sua mão, ele quer ter a liberdade de decidir o que ele vai fazer, né? Ele quer ter lazer, ele quer realizar os sonhos dele, mas com dinheiro praticamente ali comprometido por consignados, ele fica muito difícil, né? Ter uma vida tranquila. Fica muito difícil. Porque além de pagar todos os boletos, a gente precisa ter dinheiro sobrando para ter lazer, para poder viver, né? Então, só para você entender agora a dinâmica que existe por trás de um consignado, né? O que acontece com o consignado? Às vezes, tem servidor que vem me perguntar, Ana, como eu faço para suspender o meu consignado? E aí, gente, não tem como suspender o seu consignado, tá? É triste, infelizmente, falar isso, mas não tem como suspender. Você autorizou, né? Você autorizou aquele desconto, você pegou aquele dinheiro e o consignado você não tem como deixar de pagar, tá? Ele é uma dívida onde você deu o seu salário como garantia. Então, antes de você pegar o seu salário, ele já foi separado a parte do banco, a parte do credor já foi retirada, certo? Ele tem taxas menores, por quê? Porque o risco do banco é praticamente zero. Mas essa taxa menor é uma ilusão, é uma verdadeira ilusão. Por quê? Para pensar. Ele tem uma taxa menor do que o do empréstimo comum, só que, por ele ser muito longo, ninguém faz um consignado em 24 meses, em 12 meses, em 18 meses. A pessoa faz um consignado, geralmente, em quantos meses? Em 96. E esse é um dos maiores atrativos pelo qual o servidor opta pelo consignado. Ele acha que o consignado é vantagem para ele. Por quê? Exatamente porque a parcela é pequena. Então, ele olha aquela parcelinha pequena e ele fala assim, nossa, eu vou pegar 50 mil reais, vou pagar essa parcelinha aqui.
Só que é muito longo. E durante todos aqueles anos, 8, 10, 12 anos, vão acontecer outras coisas na sua vida, várias outras coisas. Você vai ter várias outras necessidades. E o seu salário está menor. E quando a outra necessidade chegar, você vai precisar de um outro consignado. E o seu salário vai ficar menor ainda. Então, você entra naquele círculo, né? Naquele ciclo de que, por que Tostines está sempre fresquinho? Fresquinho? Porque vende mais. E por que vende mais? Porque está sempre fresquinho. E aí é isso. Por que você tem que pegar um consignado? Porque o seu salário não está dando. O seu salário não está dando por quê? Porque você tem desconto do consignado. E aí você pega outro consignado. E isso aí vai te deixando a cada dia mais escravizado e preso, né? O seu limite, por isso que ele é tão perigoso, né? O INSS, o aposentado do INSS, ele tem um limite de 6, ele tem um limite de 9 empréstimos, era 6, passou para 9 empréstimos consignados no contra-cheque. O servidor não tem limite. Não tem limite, gente. Você pode pegar quantos empréstimos a sua margem permitir. Ele não tem limite de quantidade, ele tem limite de margem, né? Qual o limite atual? 40%. 35% de empréstimo consignado de dinheiro e 5% de cartão, formando 40%, que foi um aumento através de uma lei federal que teve esse ano até o final de 2021. Eu não sei ainda, agora acabamos de virar 2022, o que foi feito, se essa lei vai continuar em 40% ou se vai voltar para os 35%. A lei tinha vigência até dezembro, mas eu não sei se eles vão prorrogar ou se eles vão editar outra medida provisória, né? Ou se vai, de fato, está valendo os 35, né? Se vai continuar valendo os 35. Valendo os 35 está, né? Porque aquela lei tinha vigência até o final de dezembro, até 31 de dezembro. Então, a lei dos 40%, na verdade, ela terminou no final do ano. Mas, se eles vão agora prorrogar, não sei o que vai acontecer, né? Até agora, eu não tive notícias do que foi feito em relação a isso, certo? Então, quanto mais seu salário estiver comprometido, menos salário você tem disponível, tá? Então, para você recuperar o seu salário de volta, você tem um processo agora, processo contrário, né? Vai voltar a 30%, foi o que vi na mídia, o Fernando ali comentou, né? 35%, na realidade, Fernando, 30 mais 5, né? E provavelmente, então, o pessoal que subiu a margem vai ficar com margem negativa. Por isso eu estou meio na dúvida, né? Se eles não vão novamente aumentar por mais um período. Então, ó, como é que você vai atacar essa situação e virar esse jogo, né? Recuperar o seu salário de volta. É um processo, como eu tenho falado aqui para vocês, né? É um processo, não é um processo que ele vai acontecer em 3 meses. Quem tem 200 mil de dívida e recebe seu salário fixo, não tem como acabar com essa dívida em 3 meses, tá? Mas você pode entrar num outro patamar, né? Você pode entrar num outro patamar, que é organizar a sua vida financeira, é organizar e começar a reduzir essa dívida, é parar de se endividar, é conhecer as suas dívidas, os seus consignados, certo? E começar o processo contrário. Hoje, depois eu vou compartilhar com vocês, hoje, no meu grupo de alunos, na minha comunidade, os nossos alunos, nós temos uma comunidade fechada, tá? Às vezes até o pessoal vai lá, pede para entrar, porque ela aparece, né, para algumas pessoas, e as pessoas pedem para entrar, mas é uma comunidade fechada só para alunos, né? Ali a gente discute, a gente compartilha, a gente chora, a gente ri, a gente
se alegra com a vitória um do outro. E hoje, 2 alunas postaram, né? Que uma quitou um consignado hoje e a outra reduziu a dívida dela em R$22 mil. Depois eu vou compartilhar isso com vocês. Então, isso é um processo, né? Você não consegue resolver, acabar com ele em 2 meses, mas você consegue colocar ele sob controle, né? Porque você precisa primeiro fazer isso, olhar para a tua situação, parar de se endividar e começar a caminhar na direção contrária, certo? Sair desse endividamento, sair dessa doideira que você está vivendo, né? Isso vai acontecer como? Através de organização, de gerenciamento. Foi a aula que eu dei ontem sobre gerenciamento, né? Gerenciamento da vida financeira. Então, ó, gerenciar o seu orçamento, planejar o seu orçamento vai ser um aliado para isso, né? Essa aula ela está ficando 24 horas disponível aqui, depois ela sai do ar. A aula que eu dei ontem sobre gerenciamento está ficando no ar até agora. Daqui a pouco ela vai sair do ar e vai entrar essa, certo? Então, gente, como é que você vai fazer a partir daí? Se você está com o seu consignado ali, sem conseguir, de repente, respirar, com o seu salário todo tomado pelo consignado, né? Todo não, né? Mas uma parte considerável, porque se a gente levar em consideração, se você levar em consideração que 40%, vamos pensar numa pessoa que está com os 5% do cartão, mais os 35% de limite, 40% tomado ali pelo consignado. Sobrou quanto para você? Do líquido, né? Estamos falando de líquido. Sobrou 60%. Desses 60%, você tem os seus compromissos com a alimentação, seus compromissos com a escola, né? Do seu filho, você tem um compromisso com, de repente, seu aluguel ou financiamento, você tem que vestir, você tem que comprar remédio, você tem várias outras coisas para manter em dia, né? E aí acaba sacrificando o quê? Você não tem lazer, você deixa de ter qualidade de vida, porque todo esse valor que você poderia estar usufruindo de outra forma está preso ali nessa dívida. O que você pode fazer numa situação como essa, né? Você pode atacar de 2 formas. Giane está falando, Daniel, dos 60% ainda sai mais sei lá quanto para CDC. Pois é. Ainda tem o CDC, que esse limite não envolve o CDC. Esse limite é para consignado. CDC é outra história, né? É o crédito pessoal, crédito direto ao consumidor, né? Então, o que acontece aqui? Tem 2 frentes que você precisa atacar para sair de uma situação como essa. A primeira diz respeito a todo um gerenciamento e mudança de comportamento que precisa acontecer, né? Foi tudo que eu ensinei ontem para vocês. Mudança da mentalidade, mudança do comportamento, mudança de hábitos, organização financeira, gerenciamento da vida financeira, né? Conhecer as suas dívidas. E aí, gente, tem uma outra frente também. Todas as 2 precisam trabalhar em conjunto para isso funcionar, para você ter resultados. Não adianta você apenas trabalhar de um lado, porque eu ensino aqui, praticamente eu ensino tudo a vocês que os meus alunos aprendem também, né? A diferença é que eles fazem uma mentoria, né? Então, eles ficam 2 meses ali comigo, trabalhando, toda semana, fazendo alguma coisa, dando um passo, colocando ali para
2 meses intensivos, né? Depois a gente continua, tem um ano, é um ano de trabalho, um ano de mentoria. Depois eles vão trabalhar, a gente vai se encontrar uma vez por mês. E fora isso, tem a comunidade. Então, eles começam a fazer porque eles são obrigados, porque eu pego no pé mesmo, né? Mas o que eu falo aqui, eu falo abertamente, né? Sobre muitos assuntos. Então, o que você tem que fazer para reduzir, para atacar esse consignado? É trabalhar esse outro lado aqui, para você poder organizar, para você parar de criar novas dívidas, para você fazer sobrar dinheiro, para você começar a atacar esse consignado também, amortizando, criando seu colchão de segurança, né, para não se endividar mais. Então, esse processo aqui precisa ser feito. E o outro processo que você tem que fazer também é o processo de... Esqueci o nome do processo. Espera aí. Gente, pelo amor de Deus. Eu esqueci aqui de anotar. Otimizar. Olha, sumiu. Tô ficando velha, viu, gente? Tem hora que a palavra foge aqui, ó. Foge. De repente. Otimizar o seu consignado, certo? Então, como é que você otimiza o seu consignado? Como você otimiza o seu consignado? Você tem que procurar melhorar todos os dados do seu contrato, todas as vertentes daquele contrato que você tem vigente, certo? Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Conhecer a sua dívida, mapear a sua dívida, certo? Como você faz isso para mapear a sua dívida? Você precisa de toda a documentação. Você precisa dos contratos do seu consignado. Então, a primeira coisa que você precisa é mapear a sua dívida, logo depois documentar a sua dívida, organizar a sua dívida, né? Para você sair dessa dívida, você precisa conhecer ela. Você precisa conhecer a sua dívida. Como você vai vencer um inimigo se você não conhece esse inimigo? Se você não tem ali na sua frente tudo que você está devendo? Para você tomar decisões. Gerenciar a vida financeira envolve decisões que você precisa tomar. De repente, pode ser que tenha alguma dívida que você precise deixar de pagar para poder conseguir sair dessa bola de neve. É qualquer dívida que você pode deixar de pagar? Claro que não. Dívida não é tudo igual. Existe dívida que você pode deixar de pagar e existe dívida que você não pode deixar de pagar. Se você deixar de pagar, você vai perder o seu bem, que você deu um bem em garantia, né? Então, nesse momento, o que você vai fazer depois que você documenta as suas dívidas? Você vai traçar ali a estratégia que você vai tomar, né? Você vai sair em busca de otimizar o seu consignado. Ana, é possível otimizar consignado hoje, com juros subindo, com a Selic subindo? Estamos com a Selic, nossa taxa básica de juros da economia, em alta. A Selic está subindo, atualmente 9,25%, e expectativa de subir mais, porque o país está passando por inflação, por um momento inflacionário, né? E o banco utiliza a taxa Selic para tentar conter a inflação, certo? O crédito fica mais caro, o dinheiro fica mais caro. Então, se a gente estava conseguindo taxas mais baixas lá quando a Selic estava em 2%, hoje, com a Selic a 9,25%, já ficou mais desafiante. Mas tem aluno meu que fez portabilidade com redução de juros agora em dezembro,
Por quê? Por que ele conseguiu reduzir essa taxa de juros? Porque o banco, para onde ela fez a portabilidade, tinha interesse na conta dela. O banco queria a conta dela, certo? Então, o banco cobriu a taxa que ela tinha, né? A taxa que ela tinha de consignado no contrato dela, o banco cobriu, fez uma taxa um pouco abaixo. E ela teve que ir com a sua conta, ela levou a conta para aquele banco, certo? Ela fez a portabilidade do seu salário também. Portabilidade de salário, ela é independente de portabilidade de dívida, são coisas diferentes. Mas muitas vezes o banco, para pegar a sua conta, o banco quer a sua conta, o banco quer você lá, porque ele quer que você se endivide, é mais um para pagar juros do cartão, parcelar fatura, para comprar capitalização, comprar consórcio, comprar previdência privada que não rende nada, né? Tem previdências boas e tem previdências péssimas. Mas o servidor não conhece, ele não sabe defender o dinheiro dele, então qualquer coisa que empurra, ele enfia a goela abaixo, né? Então, o banco, ele quer a sua conta, ele quer você é um cliente que tem renda, você é um cliente com potencial de comprar vários produtos no banco. Então, por conta disso, o banco te oferece uma taxa mais baixa e leva a sua conta para lá, tá? Você pode fazer portabilidade para qualquer banco? Não pode. Não pode. Você só pode fazer portabilidade para bancos conveniados. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar, isso tem que acabar, né? Tem que mudar essa lei para que você possa fazer uma portabilidade para qualquer lugar, sem essa obrigatoriedade do banco ter convênio com o órgão. Gente, isso pode ser regulamentado, né? E todos os bancos terem um único documento e preencher e mandar para o órgão. No dia que isso acontecer, vai ser uma maravilha para o servidor. Porque hoje você só faz portabilidade para bancos conveniados com o seu órgão, certo? Só para esses bancos você pode fazer portabilidade. Giane, quais bancos em São Paulo você só consegue saber com o seu órgão, certo? Isso não é divulgado abertamente. Isso é divulgado dentro do seu, só para o seu órgão, né? Lá na comunidade, na comunidade dos servidores, o pessoal troca informações, porque às vezes um é daquele órgão, então sabe, passa para o outro, né? Mas você precisa ligar para o seu órgão pagador, né? Para o seu setor de pagamento e perguntar quais bancos têm convênio com o Estado, com o município, com a secretaria, tá? E aí, gente, sabe o que acontece? Espera aí que eu vou beber uma água. Em alguns casos, existem prefeituras, né? Às vezes municípios menores, que o servidor liga para perguntar isso. Agora mesmo teve uma aluna que comentou teve esse assunto lá na comunidade, né? Ela ligou para o órgão para saber, para a prefeitura dela, para saber quais eram os bancos conveniados. E a pessoa que atendeu ela lá falou que assuntos de portabilidade, ela tinha que resolver com o banco, não com a prefeitura. E aí eu falei, olha, essa pessoa não sabe o que está falando, ela não deve nem saber
o que você está perguntando. Por isso ela está falando uma besteira dessa. Você não está ligando para lá para resolver portabilidade. Portabilidade você vai resolver com o banco. Você só está ligando para lá para se informar quais são os órgãos que têm convênio com aquela prefeitura. Você não pode ir para qualquer banco, para o banco que você quiser, para o banco que está com menor taxa. Você não pode. Não é assim que a banda toca. Você só pode ir para os órgãos que têm convênio firmado com aquela prefeitura, com aquele estado, com aquela secretaria. Só. Infelizmente é assim. Eu torço para mudar e pretendo trabalhar para que isso mude. Mas hoje é assim, né? Então, o órgão ele tem que te dar essa informação. Você não está pedindo nenhum absurdo. Você não está pedindo nenhum favor, você só está pedindo uma informação. Provavelmente aquele funcionário que te respondeu é um mal informado, além de estar com má vontade também. Aí você faz o seguinte, você fala, olha, então eu vou ligar para a ouvidoria da prefeitura para dizer que eu liguei para cá e não consegui essa informação. Porque vocês são obrigados a me informar. E aí, gente, só para testar, eu liguei para o meu órgão, para o meu órgão pagador. Eu sou do Tribunal do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça. Eu liguei para lá, tribunal, por favor, setor de pagamento, me enviou para o setor de pagamento, alguém me atendeu lá, provavelmente um estagiário, né? Provavelmente um estagiário, não sei, pode ter sido um funcionário, mas é muito comum no TJ estagiário, possivelmente foi um estagiário, e eu perguntei, olha, eu sou servidora do tribunal, eu estou querendo saber quais são os bancos que o tribunal tem convênio para consignado. Você poderia me informar? Sim, senhora. Olha, Caixa Econômica, Bradesco e Siscob. Falou errado. Tem um monte de gente que fala errado. Siscob. Aí eu falei, Cicobi. Tá bom. Caixa, Bradesco e Cicobi. Pronto. Essa é uma informação que o setor de pagamento não pode te negar. Se a pessoa não sabe, ela tem que procurar saber do convênio. Certo? Então, insiste, porque você tem direito a essa informação e o setor de pagamento tem que te dar essa informação. Se a pessoa não sabe, ela tem que se informar. Aí você fala, então vou ligar para a ouvidoria para saber, porque eu não posso sair de banco em banco perguntando se tem convênio. Entendeu? Isso é até perigoso. Eu não posso ficar por telefone procurando aonde tem convênio, porque eu posso ser vítima de um golpe. Então, você precisa me dizer quais são os bancos que eu vou direto nesse banco. No meu caso, se eu quisesse fazer uma portabilidade, eu iria direto na Caixa, eu iria direto no Bradesco, eu iria direto no Siscob. Siscob não, tá, gente? Cicobi. Tô brincando. Certo? Então, é isso que você tem que fazer, tá? Pode dar uma forçadinha ali, porque o órgão pagador ele precisa te informar. Uma vez informado, você vai até essas instituições. Pode ser por telefone ou pode ser pessoalmente, pela internet, né? O que não é muito recomendado é você ficar à mercê de empresas de crédito que você não sabe se são empresas idôneas, se não são, né? Então, quando você assume essa postura de fazer a portabilidade, de procurar otimizar o seu crédito de forma ativa, como eu estou te ensinando aqui, a chance de você tomar um golpe vai lá embaixo, reduz muito, tá? Quase zero. Então,
você precisa dessa informação por uma questão de segurança. Você pode até alegar isso. Eu preciso dessa informação por segurança. Não é assim que funciona, não. Tá? O que mais tem por aí é gente desinformada. Tá? E aí, você sabendo disso, você vai direto ao órgão, ao banco, certo? Faz ali a sua simulação e você fala, olha, tá aqui meu contrato, ó, eu estou pagando 1,75 nesse contrato aqui. Você pode melhorar? Tem uma proposta para melhorar? Né? E aí o banco vai ver ali, de repente, reduzir, diminuir o valor dos seus juros. Diminuindo o valor dos seus juros, o total do seu saldo devedor vai cair, né? É normal 5 bancos conveniados, só um aceitar a portabilidade de consignado? Olha, de Souza Rosa Luciana. Ó, o banco ele não é obrigado a aceitar a portabilidade, tá? Infelizmente, ele não é obrigado. Ele pode não ter interesse de fazer a sua portabilidade, por algum motivo. E aí isso é prerrogativa do banco. Ele pode simplesmente não querer fazer. Como antecipar parcelas de consignado? Então, isso também faz parte do processo de otimização, né? Antecipar e quitando. Isso aí você já está indo para amortização do consignado. E a amortização, ela já está naquele pacote de organização, né? De você organizar a sua vida financeira para começar a amortizar, de você criar estratégias para começar a amortizar, certo? E para amortizar, você só precisa saber de que forma o seu banco amortiza, certo? Você vai ligar para o saque, para o setor lá de atendimento ao cliente e saber de que forma se dá a amortização. Alguns bancos fazem a amortização através de pagamento da última parcela. Eles emitem a última parcela e você, ou as parcelas, o valor que você tem proporcional ali, né? E você vai pagar no boleto, de forma bem fácil. Outros bancos não fazem a amortização por parcela, tá? Por questões tecnológicas, tá? Bancos menores não fazem essa amortização parcela a parcela. Por exemplo, o Sicoob não faz, tá? O Sicoob não faz. Quem me falou isso foi a diretora do Sicoob, ela já fez aqui uma live comigo, uma live, e ela explicou. Ela não explicou ao vivo, não, ela me explicou depois. Eu fiz essa pergunta para ela em relação à amortização, e ela me falou que a tecnologia ali que o Sicoob possui não permite calcular aquela última parcela, certo? Porque, veja bem, ele está com um contrato lá com... Vamos usar o exemplo aqui do TJ. Ele está com um contrato lá do TJ que diz que eu tenho uma dívida de 100 mil reais e que o TJ tem que me descontar 80 parcelas de X valor, né? E o TJ vai fazer esse repasse. Quando eu vou amortizar as parcelas, aquela condição lá no TJ mudou, né? Já não vai ser mais
meu saldo devedor não vai mais ser 100 mil, nem vai ser mais 80 parcelas. Vai virar, por exemplo, tá, gente? Vai virar 50 parcelas e vai virar 50 mil, um exemplo. Mudou. Então, como que o TJ fica ciente disso, né? Então, pelo Sicob, como que é feita essa amortização? Através de repactuação. Ele é como se ele atualizasse o contrato, mantém as bases que estão ali naquele contrato anterior e faz só o novo cálculo. Vê o saldo devedor, ajusta as parcelas, faz um novo contrato e envia lá para o TJ. Ó, agora é esse aqui que está valendo. Não é mais 80 parcelas, caiu para 50, tá? Essa é uma forma, através de repactuação do contrato. E a outra forma é a parcela a parcela que alguns bancos conseguem fazer, tá? Aí eu não sei como que é o lance do contrato. De repente, a diferença entre esses bancos está no contrato, na forma como ele tem esse contrato com o órgão pagador ali, né? Ele não precisa atualizar o contrato, ele só vai atualizando a informação de parcela. Eu não sei informar exatamente qual é a dificuldade, mas eu sei, estou te explicando aqui por que funciona dessa forma. Então, você tem que ligar para o seu banco para saber, tá? Se for parcela, a última parcela, muito fácil, você só vai ligar para lá e dizer, olha, eu tenho tanto aqui para amortizar. Quanto fica? Ele vai fazer o cálculo da parcela, vai retirar os juros proporcional e você vai pagar. Bom, gente, eu vou encerrar essa aula. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui. Tchau, tchau.